mais alguma coisa assim, soma de I igual a 2 até N. Pensa aqui, I está indexado por 1, 2 até N, e T está indexado por 1, 2 até T grande. Então você faz soma de I igual a 2. Para não usar o mesmo I, então vamos colocar um J aqui. J. Se um gama J uma variável indicadora de que como é que eu escrevo aqui? I é igual a J mais epsilon I T. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Isso aqui é um monte de itens para identificar cada Bom, a primeira coisa é emoji. De repente tem um emoji novo. Isso daqui, ó, esse símbolo aqui, ó, número 1, riscadinho, é a função indicadora. A função indicadora, você escreve assim, você coloca aqui algum statement aqui, alguma... como é que eu falo statement? Uma condição. Uma condição. Condição. X é par. Então, é uma função indicadora. É número 1 com riscadinho. Vou colocar aí no Google para ver. Indicator. Aqui ele está com um número 1 grosso aqui, negrito, mas tá aqui, ó. Às vezes é representado com um número 1 riscadinho. Essa aqui é a representação que, pelo menos do que eu conheço de literatura, é a representação mais comum, um riscadinho assim. Então o que ele está dizendo? Essa função retorna, quando você escreve isso, essa função retorna o valor 1 e o valor 0, e ela retorna o valor 1 se a condição é válida, se a condição vale, e ela retorna 0 no caso contrário. Então, pega um dado, joga o dado para cima. Se o número que sair na face for par, a função retorna 1, caso contrário, ela retorna 0. Então, basicamente isso aqui é uma dummy. Isso é usado em uma variedade de coisas, tanto é que tem uma função específica para retornar ela. Por exemplo, vocês devem ter visto lá em matemática o conceito de bola, as métricas de bola. Tem a bola binária. A bola binária é representada por essa função aqui. Então, tem várias coisas. Então, basicamente, isso aqui é uma representação de que é o seguinte, ó, eu posso estimar essa equação aqui por efeitos fixos, ou primeira diferença, do jeito que a gente escreveu aqui, e posso estimar ela com um monte de funções binárias. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Mesma coisa de ontem aqui, só vou carregar a base de dados e fazer carregar aqui. Carregar ali. Aí então aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, colocar uma fonte 16. E aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso dar um XT7, só identificar o painel, aí DT, aí identifiquei o painel, pronto, está ali.
Aí eu posso dar um xt reg e rodar aquilo por painel primeira diferença. Então, diferença da média, né? lny, ln, k, efeitos fixos. Eu digo para ele que é para estimar usando efeitos fixos. Aí ele me retornou aquele valor ali. Se ao invés disso eu tivesse dado um reg ln, y, ln, k e tivesse colocado i.id, eu ia estar rodando o modelo de baixo. O i é precisamente a função indicadora. O i, esse izinho que tem na ponta, ele está encaixando um somatório de função indicadora. É isso que ele está fazendo. Ele está criando este símbolo aqui, exatamente este símbolo aqui. Ele está criando uma sequência de funções indicadores. Ele está criando dummies para cada ID. Se eu estiver fazendo isso daqui, eu vou estar rodando exatamente esse modelo. Eu estou rodando esse modelo ou pela abordagem de efeitos diferentes de média, ou pelo efeitos fixos, ou colocando um monte de dummy. Se eu rodar isso daqui, eu colocando um monte de dummy, ó, quanto que ele me retorna? O parâmetro que ele retorna? 0,58, 2 lá. Então, Ctrl+C aqui. Olha em cima quanto que deu o parâmetro do diferença de média. Exatamente o mesmo. A gente consegue mostrar algebricamente que rodar o modelo com um monte de dummy te retorna exatamente o mesmo estimador do efeito fixo. Se lá para vocês botassem no exercício, demonstra, você ia chegar a essa conclusão. Por que se prefere usar um estimador de efeitos fixos em vez de encher de dummy para cada unidade de cross-section? Por que você acha? Por que não usar um monte de dummy? Essa é uma das primeiras perguntas que quase todos esses livros que vão discutir painel vão falar. Porque em aplicações práticas tem tanta unidade de cross-section, a aplicação prática mais comum é T pequeno, N grande. Esse T é pequeno e o N é grande. Talvez a coisa mais palpável que a gente possa pegar é isso que eu perguntei aqui para o GPT. Ó. Quantas famílias a PNAD contínua acompanha? Ela acompanha por até 5 trimestres. Então, T é 5. Se tu estiver fazendo algum trabalho explorando a PNAD contínua. É no máximo 5, né? Porque você pode bater na porta e o cara não está lá na casa. Para algumas pessoas pode ser menor do que 5. Agora, quem é o N? Se tu estiver pensando em salário, em cada domicílio tiver 2 pessoas trabalhando, do casal, vamos pensar assim, aí eu perguntei para o GPT, ó, quantas famílias a PNAD contínua acompanha por trimestre? São 211 mil famílias. Então chuta aí que são, se tu quisesse estimar uma equação gaussiana e captar aquilo ali, o C5 como se fosse habilidade, quantas dummies seria ter que colocar? 400 mil. Porque as 2 por domicílio. Cara, como é que você vai rodar com 400 mil dummies? É a mesma coisa que você trabalhar com uma matriz, onde o X vai ter que ter 400 mil colunas, mais a coluna que te interessa. É mecanicamente impossível rodar isso. Não tem capacidade de memória RAM para fazer isso, nem na máquina mais sofisticada que você tiver. Então não faz sentido mecanicamente de se fazer. Por isso você precisa de um estimador de efeitos fixos. Isso que motiva o estimador de efeitos fixos vis-a-vis encher de dummy. Porque na prática é inviável você encher de dummy. Bom, isso é um ponto. Então, aqui nesse slide aqui, ó, tem uma comparação aqui, ó, desvantagens da abordagem, dessa abordagem de captar uma idiosincrasia que não muda ao longo do período T que você está usando, né? Então, ela só resolve endogeneidade se o problema for relacionado
com uma variável omitida e com uma variável omitida que não muda com o tempo. Então, exemplo, sempre pensa em habilidade, que é mais fácil. Na PNAD, isso aqui seria uma solução que talvez fosse razoável, porque ao longo de 5 trimestres, talvez a pessoa não mude a habilidade. Mas se você estivesse observando as crianças desde a época da escolinha até depois quando se tornam adultos, tipo no experimento do marshmallow, né? Vocês conhecem o experimento do marshmallow? Marshmallow. Tá, eu vou dar um resumo. O resumo do experimento do marshmallow é o seguinte, ó. Existe uma característica não observada que é a capacidade de você controlar a tua ansiedade. A capacidade de você controlar a tua ansiedade, que é o que o experimento ele vai querer demonstrar, ela influencia em várias coisas da tua vida. Se você vai ter um relacionamento estável, se você vai ter um emprego estável, um emprego que vai te pagar melhor e coisa parecida. Então a capacidade de controle faz toda a diferença. Como é que você faz esse tipo de teste? Os primeiros caras que começaram com esse tipo de experimento, que se chama experimento do marshmallow. Você vai oferecer para a criança um marshmallow, e vai sair da sala e vai botar a câmera aqui. E você vai dizer para a criança, se você conseguir te controlar o tempo que eu saio da sala até eu voltar, então eu te dou um segundo marshmallow e você vai ter 2 marshmallows. E aí, então, eles vão ver quais são os comportamentos, tentam mapear os comportamentos das crianças com a câmera. E depois eles acompanham as crianças ao longo da escola até depois do mercado de trabalho. Você consegue rastrear a pessoa, sabe se ela casou, quanto tempo ela ficou casada, coisas desse tipo assim. E aí, no fim das contas, os caras descobriram que isso influencia em várias coisas. A capacidade de você controlar a ansiedade. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço com o meu filho, desde pequeno, eu faço ele fazer terapia. Desde pequenininho. Para mim é mais importante, depois que eu li essas coisas todas, é mais importante do que natação, de qualquer outra coisa, é ele fazer terapia. E ele vai, e ele acha o máximo, uma vez por semana, até hoje, desde pequenininho. É a capacidade de você entender as coisas que estão passando ao teu redor e controlar a tua cabeça. Não vai ter áudio aqui, mas vai ter um áudio fraquinho. Ó, ela está explicando. Vou te dar um marshmallow. O menino já vai colocando os dedos ali. Ela nem terminou de dar a explicação. Ó, ela vai dando a explicação e você vai ver, tem vários tipos de comportamento. Cada comportamento desses aqui, ele tem uma explicação relacionada ou com o comportamento dos pais. Ó. Aí tem uns que não ficam ali. Ó. São vários, se tu colocar na internet tem várias filmagens das mais diferentes. Quando você coloca 2, quando você coloca gêmeos, quando você coloca 2, se um consegue influenciar o outro, tem vários tipos de teste. Ó. Esse que não olha para o marshmallow. Tem uns que começam a roubar também. Tem uma menininha que ela pega o dedo e ela vai desmontando o marshmallow e antes da mulher chegar na porta, ela pega e vira para baixo, assim. Tá, tudo bem. Deixa rolando aí, mas lembrando do porquê que eu estou falando isso daqui. Então, se você tiver um espaço de tempo curto, não faz sentido, as habilidades vão mudar. Mas, por exemplo, num espaço longo desse período de tempo, se algumas crianças tiverem orientação psicológica, tiverem conversa e coisa e tal, você consegue mudar boa parte das trajetórias dela no futuro. Tudo isso já foi experimentado. Então, a capacidade de você controlar a tua mente, ela é fundamental para várias coisas. E isso é uma questão de capital humano. Vamos até o final, já que começou. Né? Ó. Ele morde, mas não come.
Essa aí já destruiu tudo, altamente ansiosa. Ó, essa aqui, ó. Nem terminou a explicação, ela já está comendo marshmallow. Não é? Bom, vocês pesquisem depois, tem vários vídeos desses aí falando, é um clássico. E tem várias versões, mas ó, ele conseguiu se controlar. Agora pode comer. Nossa. Vai enfiar os dois no mundo. Tem vários. Ó, essa que comeu ainda vai levar o pratinho para lavar. Igual aí. Bom, enfim. Isso aqui é... A discussão toda está aqui. A ideia é estranha se o T é grande, porque ao longo do T, se o T for crescendo, essas habilidades do tipo capacidade de controle da ansiedade, isso aqui pode ser trabalhado, pode ser mudado, pode ser atenuado. Mas, de novo, mesmo se o T for pequeno, a abordagem só resolve a endogeneidade se o problema que gera é constante entre todas as unidades de observação. Isso é um outro ponto também. Porque se para um subconjunto dessas observações mudar, o estimador ele também fica inconsistente. Por exemplo, se você está usando penade contínua para estudar uma equação minceriana e lá pelas tantas, uma unidade da federação, um conjunto de municípios começou um baita treinamento de Python para os meninos na escola, isso aqui já pode mudar a habilidade deles de um ano para o outro, a capacidade deles de empregar. Isso aqui já contamina também. Não resolve problemas de causalidade reversa, do tipo problemas de simultaneidade, oferta e demanda. Bom, e aí vai. Efeitos fixos e efeitos aleatórios, como eles são truques algébricos para você aplicar OLS depois, então eles podem ser tranquilamente aplicados juntos com efeitos, com variáveis instrumentais. Então, por exemplo, nessa caixinha aqui, ó, Statistics, aí você vai lá no modelo de longitudinal, modelo linear, aqui, ó, com covariada endógena, aqui, ó. Então tem efeitos fixos com variável instrumental. Você tem um estimador de mínimos quadrados em 2 estágios para efeitos fixos. Isso é outra coisa aqui, mais para vocês terem conhecimento. Então, se você tiver uma variável instrumental e quiser usar ao mesmo tempo a abordagem de efeitos fixos com variável instrumental, isso é possível. E a desvantagem do primeira diferença são duas. Primeiro, você vai perder um número e meio de observações e isso te causa problemas com o painel desbalanceado. Aí, beleza. Bom, então vamos avançar agora para a abordagem dos efeitos aleatórios. Qual é a essência da abordagem dos efeitos aleatórios? Como eu falei para vocês, a abordagem dos efeitos aleatórios é peça acessória para você checar se efeitos fixos, a imposição daquela componente do seu idiosincrático constante, ele resolve o teu problema de endogeneidade. Então, basicamente é o seguinte que você vai pensar. Efeitos aleatórios é o seguinte, você assume que não existe problema de endogeneidade. O que significa, o que implica que a covariância de x com u é zero. O que implica que a covariância do x com qualquer componente do u, em particular com c, vai ser zero. O que implica que você pode usar OLS sem
se preocupar com variável omitida. Tá? Então pensa aqui. Qual é a ideia de você pensar em efeitos aleatórios? A ideia dos efeitos aleatórios é que esses caras aqui, ó, são aleatoriamente distribuídos por Deus. Determinados. Ou seja, se eles são aleatoriamente determinados, Deus simplesmente determina qual é a habilidade de cada uma das pessoas, e isso não tem absolutamente nada a ver com o nível de escolaridade que a pessoa vai ter. Deus simplesmente determina e não relaciona essas coisas. Então, se você assume que não tem heterogeneidade, vai acontecer que a covariância do x com qualquer elemento do U, desses termos ali, vai ser zero. Por consequência, a covariância do x com habilidade vai ser zero. E dessa maneira você pode simplesmente aplicar o LS aqui dentro dessa equação, considerando tudo isso como um erro, e você vai estimar consistentemente o teu parâmetro de interesse ali, o beta 2, seja uma elasticidade ou coisa parecida. Qual é o problema? O problema é que, pelo fato de você estar usando um painel, você não vai mais poder assumir a hipótese de autocorrelação, de ausência de autocorrelação. Por quê? Porque apesar de você ter um estimador consistente, o fato de que para a equação do período 1 o sujeito tem uma habilidade e essa habilidade se mantém no período 2 e se mantém no período 3 e se mantém no período 4, então as covariâncias do bloquinho de cada um dos erros dos caras já não é mais ausente de autocorrelação. Então pensa assim, se tu pensar num painel, ó, onde você tem duas observações e 3 períodos, tá? Então, ó, você pode até manter a hipótese que você ainda tem homocetasticidade. Na diagonal principal você ainda tem uma variância comum. Mas certamente, fora da diagonal principal, nas vizinhanças da variância, aqui está te dando a correlação entre a habilidade do sujeito 1 entre o período 1 e o período 2, que vai ser igual aqui. Então essas habilidades, elas são correlacionadas. Então essa matriz aqui, ó, ela não é mais diagonal principal. Por mais hipótese que você faça, não dá para considerar isso. Então, o que você vai ter? Então, ó, o que acontece? Acontece basicamente assim. Se CI é aleatório, então o LS é consistente, mas é ineficiente. O que é? Ó, se o CI é aleatório e você aplicar o LS, você estima o beta 2 legal. Ele é consistente. Mas ele é ineficiente. Porque a matriz de variância e covariância do LS vai estar escrita errada. Você vai estar assumindo a ausência de autocorrelação quando na realidade ela existe. Agora, se o CI não é aleatório, o que faz com que o XI seja endógeno, XI endógeno, então o LS é inconsistente. Tá? Então esse é o truque que você vai tentar explorar. Você não, o Hausmann vai tentar explorar, né? Aí então o que acontece? Com um monte de álgebra, o Hausmann diz o seguinte, ó, o Hausmann no paper clássico dele lá da década de 70, ele mostra que essa aqui é a estrutura mais simples de variância que você pode assumir. E assumindo essa variância aqui, ó, eu vou passar as contas aqui, ó, você vai ter que estimar esse modelo em 2 estágios. No primeiro estágio você roda o LS e aí então capta a estimativa dos erros, que são os resíduos. E aí então você estima essa matriz aqui, estima a matriz de variância e covariância,
e você vai aplicar uma correção nela, que é essa matriz ômega, aqui, uma estimativa dessa matriz ômega. Então, o que acontece? Um estimador de efeitos aleatórios, ele é um estimador de 2 estágios. Então, o procedimento do Hausmann, fazer uma estimativa em efeitos fixos e, na sequência, fazer uma estimativa em 2 estágios. Primeiro estágio para calcular os resíduos, segundo estágio para calcular uma matriz de variância eficiente para efeitos aleatórios, depois botar tudo isso aqui num bolo e fazer um teste. Tá? Basicamente, o que ele vai fazer é o seguinte, vamos fazer uma regrinha de bolo aqui para fazer a brincadeira. Tá? Então, faz o seguinte, coloca, como a gente fez ontem aqui, então coloca limpa a tela, limpa a memória, traz os dados, tá? E vamos comparar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 regressões, né? A primeira regressão vai ser essa regressão aqui em mínimos quadrados. Então você vai dar um reg do ln do y ln de k e você tem o comando aquele para guardar os resultados. Para rodar o teste de Hausmann, você precisa necessariamente do comando para guardar os resultados. Então eu não sei se tem esse comando aqui no computador de vocês. Então aqui, ó, roda o seguinte, ó, roda esse primeiro aqui, limpa, importa os dados, faz a tela, dá o xt7 e roda um OLS na sequência pedindo para guardar os resultados estimados. Então foi ele. Se você não tem isso daqui, você não vai conseguir rodar o teste de Hausmann. Então, vê se tu tem, se não tiver, a gente instala ele. Tirou as notas de ontem? É a mesma época. Não salvou de ontem? Eu não salvei. Não sei o que de dados mesmo, não, pessoal. Não, tá certo. Tá certo. Tá aqui. Aí. Igual a lei. Ficou com medo. Não, por exemplo, certinho, os dados estão certinhos. O quê? Não, eu quero saber por que o meu está certinho. A gente fez tudo errado. Deixa eu ver, faz aí. Lá no SAP. Não, é só isso aí mesmo. É lá no SAP. Claro, dados de texto. Ele demora. Não, tem calma. Não, olha, tu vai comer uma janela inteira ali, ó. Aí, ó, mostra a identidade. Diz que é um espaço. Agora vai dar. Então, mas olha só o que acontece. Aí eu clico aqui. É. Aí, aqui, ó, isso aqui que eu estava conseguindo fazer. Tá vendo? Ah, mas isso tu mexeu no arquivo original. Aposto que você mexeu no arquivo original. Esse aqui? É. Não, o que eu fiz foi apagar as últimas linhas, na verdade. A partir de ontem, professor? É, a partir de... Tá bom. Eu tô mostrando, viu? Ficou salvo lá embaixo. Tu vai ter que mexer no arquivo original. Aí não vai dar certo. Ele já vai um pouco isso. Ele está dando tudo como string. O que eu posso fazer é Vai dar, salvar isso. vai dar muito trabalho. Volta lá no arquivo, volta lá no TXT. Salva esse negocinho em um outro lugar. Isso. Aí traz para a partir dele. Fecha tudo, dá um clear down. Corte. Space. Tá, agora vai.
roda e vê se ele dá problema quando pede o segundo comando daquele da linha 12 lá, ó, que é o Statistics Store OLS. Então, ó, aquele comando que ele está dizendo é estatística, é o primeiro comando. O STO é de store. E depois é um nome para o que você quer guardar. Pode ser zero, pode ser qualquer coisa. Eu estou chamando de OLS. Ele está guardando aquelas estruturas de resultado. Ele não vai mandar embora na memória dele. Rodou e não deu problema? Deu certo. Deu certo. Não, reg, deu certo também? Bom. Então, rodou, deu certo, você não precisa instalar esse comando aqui, que ele já está instalado no seu computador. Então, roda de baixo também, ó, que é... Deu o XT7 aqui também, tem que declarar o painel, aí depois roda de baixo de efeitos fixos. E depois roda o outro de baixo, que é o de primeira diferença, o FD, que é o Dzinho na ponta é o delta grande, a primeira diferença do ln de y, o delta grande, a primeira diferença do ln de k, vírgula, aí diz para ele que é 100 constante, porque no modelo, quando a gente corta, vai ser 100 constante. E depois o outro, ó, da linha 20, é a mesma, é o xtreg igual, ó, do de cima. Você pode dar até Ctrl+C, Ctrl+V. O que muda no final é que você está dizendo para ele que não é efeito fixo, é efeito aleatório. Quando é efeito aleatório, o que ele vai rodar? Ele vai rodar o primeiro estágio, o LS normal, ele vai rodar esse mesmo LS que rodou aqui em cima. Ele vai pegar os resíduos, vai montar aquela matriz ômega e vai montar no segundo estágio uma versão eficiente daquela, mesmo que ela seja inconsistente. E aí você vai te dar o resultado aqui. E depois o comando da linha 23, ó, que está vendo que é o est out, que é para, uma vez que você guardou todas as estatísticas, você quer que compare, est out compara. Compara o LS com efeitos fixos, com primeira diferença e o efeito aleatório. Esses cells aqui, ó, é simplesmente para você dizer o que você quer colocar nas células. Das células em cima do Bzinho, que é do vetor beta, você quer que coloque as estrelinhas padrão, aquela, uma estrelinha, duas estrelinhas, três estrelinhas, com 3 casas decimais. Aqui é FMT de formatar. Formatar com 3 casas decimais. E embaixo você vai colocar o erro padrão, que é, isso aqui é padrão paper, né? Todo paper segue esse padrão. Primeiro o beta com as estrelinhas, logo embaixo entre parênteses, ó, par de parênteses, você coloca o erro padrão também com 3, formatado em 3 casinhas decimais. Então esse tipo de coisa, essa estrutura aqui depois do vírgula, é sempre o padrão de publicação. Certo? Então, ó, roda até a linha 23. Não roda ainda o house, roda até a linha 23, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar uma tabela comparativa padrão paper. Estrelinhas para mostrar a significância estatística, 3 estrelinhas está te dando um p-valor menor do que 0,01, está dizendo que com 99% de confiança esse cara é diferente de 0. Aqui, ó, ele vai colocar o d-link, porque é uma variável diferente do link, mas basicamente aqui a gente está comparando os parâmetros, o alfa lá estimado do modelo lá do solo. Então, por mínimos quadrados, que provavelmente está com um problema de endogeneidade, no nosso caso está dando alguma coisa perto de 0,20, ó, com o de efeitos fixos e primeira diferença vai para uma coisa tipo 0,58, e com efeitos aleatórios ele está fazendo uma correção também, mas mais para o lado da ineficiência, e está indo para 0,55. Então, sem nem fazer o teste de Hausmann, aqui a gente já está observando um resultado consistente de que tem um problema de endogeneidade e que o problema é tal que o nosso viés está subestimando o verdadeiro parâmetro. Porque esse cara aqui a gente sabe que é o mais ingênuo de todos. Ele está carregando todos os problemas. E depois, quando você vai usando as técnicas um pouquinho mais sofisticadas, todos eles estão apontando mais para o lado do ponto 5 do que para o lado do ponto 2. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo é você testar se realmente os efeitos fixos estão tratando a endogeneidade.
Para esse propósito, serve o teste de Hausmann. O teste de Hausmann, ele explora esse fato aqui. Se o componente idiosincrático ele for aleatório, o OLS ele é consistente, mas ainda assim ele é ruim, porque ele é ineficiente, ele usa a variância errada. Então, mesmo que esse cara seja consistente, ele está usando as contas erradas. Está sendo ineficiente. Este cara está aplicando de forma eficiente o OLS. Então, ele já está fazendo uma correção. Então, ele vai corrigir, o teste de Hausmann é feito para comparar o OLS corrigido com efeitos fixos. Agora, se o OLS corrigido vis-a-vis o efeitos fixos, ele perceber lá na conta do Hausmann, que vai ser uma estatística, que ainda assim esse cara aqui consegue ser mais eficiente que esse cara, significa que os efeitos fixos corrigem o teu problema de consistência e de eficiência. Por consequência, de fato tem um problema de endogeneidade e mantém efeitos fixos. Então, qual é o truque? Receita de bolo. Vamos lá. Receita de bolo é o seguinte. O que o teste ele faz? O comando é Hausmann e você diz para ele, ó, quem são os caras onde tem o efeito fixo e o efeito aleatório. Esse sigma mor aqui é só para ele te dar mais estatísticas, é só isso. Porque se não colocar ele vai te dar bem curtinho, só vai te dar estatísticas de teste. Se tu colocar vírgula, sigma mor, ele vai adiante. E por que eu estou dizendo efeitos fixos? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Se eu tivesse chamado esse cara aqui de Zé e tivesse chamado esse cara aqui de Ana, você tem que dizer para ele quem é o efeito fixo. O efeito fixo, no meu caso, se eu mudar o nome, esse cara é Zé e esse cara aqui é Ana. Sempre tem que vir, para o teste for computado direito, sempre tem que vir primeiro o nome do efeito fixo e depois o nome do efeito aleatório. Ele é desenhado para ser dessa maneira aqui. Então, mas por que é o negócio? Porque eu posso dar nomes diferentes para os bichos. Então, o efeito aleatório e dou o efeito fixo lá. Ó. Aí, então, o que acontece? Ele vai cuspir uma estatística. Eu não lembro de cabeça nunca como interpretar, está aqui. Ele vai te dar aqui os parâmetros e coisa e tal. E basicamente ele vai te dar um número que vem de uma estatística aqui quadrado. A regra de bolso está lá no slide. Aqui tem a regra de bolso. Está aqui, roda isso aqui, roda isso aqui. Está aqui. O p-valor 0 indica que você deve rejeitar a hipótese nula lá do teste, o que significa que o efeito fixo é preferível. Então, nesse caso desse exercício que está aqui na nota de aula, que é outro exercício, ó, a estatística deu 57,43 e o p-valor deu 0. No nosso caso aqui, ó, deu 0,2128 e a estatística, o p-valor da estatística de teste é o próximo de 0. Aqui está indicando o quê? É para ficar com efeitos fixos. Tá? Se não tivesse dado, se tivesse dado um outro número que tivesse dado um p-valor, alguma coisa tipo 0,05 ou 0,01, o que ia estar significando? Ia estar significando que você está considerando que tem um problema de endogeneidade, quando na realidade o teste está dizendo, cara, não tem endogeneidade, não se preocupe com a endogeneidade. É só isso. Mas o que está acontecendo? Se você não estivesse considerando o problema de endogeneidade, você não tem viés. Mas você continua tendo um problema de inconsistência porque a matriz de várias covariâncias precisa ser corrigida. Então, basicamente isso. O que você vai rodar? Você vai rodar um OLS, mas vai ter que corrigir a matriz de várias covariâncias. Como é que você corrige a matriz de várias covariâncias? Tem várias maneiras. Mas Bootstrap é sempre a solução. Você pode rodar um OLS com Bootstrap. Pronto. Basicamente isso daqui. Isso daqui é a tecnologia que ia até final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Então, o mundo se limitava a isso daí. Parar. Quando você ia trabalhar com dados em painel, a discussão parava aí. Vou botar no fácil só para ver, o que faltou aqui. Aí, obrigado. Você disse Enquanto ele veio, professor, repete
repetindo no tempo. Sobre o teste estatístico de Hausmann. Isso. Só repete comigo. Tá, vamos lá. Vamos recapitular. Vamos botar aqui. Só resumindo o tempo. Sim, sim. Vamos botar aqui. Ó. Pensa aí. Se tu colocar um efeito idiosincrático, que é aquele Czinho I, Sim. ele resolve endogeneidade se a habilidade do cara for constante naquele período de tempo, beleza? 2. Você pode usar um monte de dummies. Teoricamente, você pode usar um monte de dummies, colocar uma dummy para pegar cada um do Czinho. Na prática, você não consegue fazer isso. Por exemplo, uma PNAD, que a gente estava vendo ali, para um T pequeno. A maioria dos painéis são T pequeno e N grande. PNAD, T grande, tamanho 5. Qual é o N da PNAD? 400 mil. Então, você ia ter que colocar 400 mil dummies. Não funciona. Aí, então, isso te motiva a usar efeitos fixos ou primeira diferença. Tá? Aí, a parte 3 é o seguinte. Será, a motivação da pergunta, será que efeitos fixos ou primeira diferença, vamos botar assim, matou a endogeneidade? Matou? Será que resolveu o problema? Olha, eu não. Aí o que o Hausmann falou? Disse, cara, não dá para saber, mas dá para ter uma ideia de se realmente tinha problema de endogeneidade para ser morto, para ser matado. Então, o Hausmann, ele pensa o seguinte, ó, 4. Se não tiver problema de endogeneidade, aquela idiosincrasia é aleatória. O Czinho é aleatório. Deus define as habilidades da pessoa e a habilidade da pessoa não define o X, não define quanto que ela estudou. Sim. Tá? Se for aleatório, o OLS está funcionando. O OLS está funcionando no sentido que ele é consistente. Mas agora ele é ineficiente. Por quê? Porque a habilidade do cara, a variância das habilidades das pessoas pode ser até homocedástica. Mas a habilidade que está dentro do erro, ela é autocorrelacionada dentro dos mesmos clusters de Izinho. A minha habilidade de hoje está relacionada com a minha habilidade de ontem. Em cada bloquinho das pessoas você tem um problema de autocorrelação. Então falhou o problema de autocorrelação. Aí o Hausmann explora isso para comparar. 5. O Hausmann explora isso para comparar efeitos fixos versus efeitos aleatórios. É isso que é o truque do Hausmann. Aí o Hausmann cria uma estatística, resumo, que vai ter distribuição Q quadrado, uma coisa parecida, que ela diz se o efeitos fixos ganha do efeito aleatório. Então, efeito aleatório é simplesmente peça acessória para testar a hipótese de que efeitos fixos está resolvendo um eventual problema de endogeneidade. Sim. Acabou. É só isso. Efeitos aleatórios é peça acessória para testar se efeitos fixos está resolvendo alguma coisa. Como está uma estatística? Não importa, né? Não, eu nunca lembro isso aqui. Não, tudo bem. Eu nunca lembro, até porque é um negócio que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui é tecnologia antiga. Só para eu poder usar, a partir de 1990, então, por exemplo, foi a discussão da 90. Depois para frente foi o quê? Painel dinâmico. Aí aqui é a próxima discussão que a gente vai entrar agora aqui. Ó. Bom, então isso aqui é até anos 90. Chega anos 90, tem um espanhol chamado Manuel Arellano. Quando esse cara entra na jogada, ele muda toda a discussão. Né? Porque o Manuel Arellano, ele vai resgatar dois papers de dois caras. Um cara é Nickel, esqueci o primeiro nome dele, e o outro é Anderson.
dois caras do início dos anos 80 que escreveram uns papers sobre a possibilidade da dinâmica do painel, a reboque dos modelos Box-Jinx lá, Arima, que na época estavam fazendo sucesso. Eles pensaram o seguinte, cara, e se a gente encaixar uma parte desses modelos de série temporais dentro dos painéis, será que não resolve de vez o problema de invertibilidade? E os caras viram que poderia resolver, mas ia ter que lidar com um negócio chamado viés de níquel, que é o primeiro paper do cara. O cara descobriu que, ao tentar fazer essa solução, você gera um outro problema. E como eles não acharam solução razoável para aquele problema, ninguém deu muita bola para eles, e o negócio ficou parado lá no início dos anos 80. E uns 20 anos depois aparece o espanhol, esse Manuel Varellán, e descobre um jeito de tratar aquele problema. Quando ele descobre aquele jeito, numa sequência de 3 papers com 3 orientantes de doutorado dele, ele começa a desenvolver toda uma caixa nova, toda uma dinâmica nova, que é isso que se chama de painel dinâmico. O painel dinâmico é uma sequência de 3 papers do espanhol chamado Manuel Varellán. Então, o que é a brincadeira? O que o seu Manuel pensou? Está aqui nos slides. Ó, acrescentando dinâmica. Tá? Bom, assim tem que fazer uma digressão antes de entrar em painel dinâmico. Que é digressão, vamos parar um pouquinho, vamos lembrar de um princípio básico dos modelos. Eu estou falando modelos Arima, mas eu acho que a maioria de vocês nem chega nessa coisa na graduação. Alguém chega a ver um AR1, pelo menos, alguma coisa assim? Sim. Ó, um problema, vamos ver o que é um AR1. O modelo AR1 é o modelo de previsão mais ridículo que existe na face da Terra e o mais preciso no curto prazo. Ninguém bate um AR1 em curto prazo. Em longo prazo é diferente. Em curto prazo, raramente alguém consegue bater um AR1. Né? Um AR1, basicamente você está fazendo o seguinte, você está dizendo, você está pegando uma variável simples do tipo um valor de uma ação. Tá? Então, um valor de ação, ó, no período T, ela vai ser um valor fixo, aqui um beta 0, uma média fixa, mais um beta 2, o preço da ação em T menos 1, mais um termo de erro. Quando eu estou dizendo termo, quando essas coisas começaram a ser pensadas, elas foram pensadas para o mercado financeiro. Então, T menos 1 são frações do intraday. São 15 minutos de diferença. Os caras estão tentando modelar isso em frações de 15 minutos. Por isso que em alta frequência não tem como bater esse cara, porque ele é muito simples e muito poderoso. Né? Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que se você espera que o valor de uma ação vai estabilizar, ela tem que estabilizar num determinado valor asterisco. Ó. Se ela está estabilizando, você tem um beta 1 mais um beta 2 aqui, ó, se ela está estabilizando entre o T e o T menos 1, ela tem que se manter no valor estável Y asterisco. Aqui. E aí, então, o erro já nem importa mais, ela estabilizou, ela deixou de ser um ruído. Se ela estabilizou, né, então o que acontece? Você vai ter que ficar, você vai passar para o outro lado aqui, 1 menos beta 2, e você vai ficar com um beta 1 aqui. Então, você vai ter um Y estrela igual, se ela estabilizar, ela tem que estabilizar em 1 menos beta 2, beta 1. Daí que vem o chamado problema da raiz unitária. Porque se o beta 2 for 1, ela não estabiliza nunca. Esse é o ponto. O ponto é que você tem que testar sempre se há ou não há raiz unitária. E você sabe que estatisticamente não existe 1. 0.98 pode ser 1. 1.02 pode ser 1. Esse negócio ele tem que ficar estável e longe do 1. Esse é o problema de raiz unitária. Então, em painel dinâmico, tem o mesmo tipo de problema. Você precisa... Eu vou pular aqui, o negócio tem vários testes de raiz unitária, só que testes de raiz unitária são mais complexos em painel do que na caixinha lá do Box-Jinx. Né? Porque na caixinha do Box-Jinx você está olhando uma única série temporal. Aqui você está olhando uma série temporal de um vetor de pessoas, ou de um vetor de estados aqui. É um negócio mais complexo aqui, mas a discussão de painel unitário, de teste de raiz unitária, ela vale aqui também. Então Mas qual é o problema? O problema,
não é nem, mesmo se você conseguiu escapar da raiz unitária,